Olá, meu nome é Carla Martins, sou doutoranda pelo PPG Biocelu UFMG, orientada pelo professor Guilherme Costa, e hoje vou apresentar para vocês o meu trabalho intitulado Impactos citotóxicos de nanopartículas de ferrita de níquel em células hepáticas, renais e reprodutivas masculinas. Bom, as nanopartículas são partículas com dimensões que variam de 1 a 100 nanômetros e atualmente tem sido demonstrado que algumas nanopartículas podem exercer efeitos tóxicos em órgãos como o fígado e também os rins, sendo então necessário avaliar os riscos da exposição a esses nanomateriais para garantir a nanossegurança e também a regulamentação do uso de partículas. E visando justamente essa toxicidade das nanopartículas, surgiu um interesse recente na avaliação dos impactos dessas nanopartículas inorgânicas em órgãos reprodutivos. Então, o objetivo desse trabalho foi sintetizar, caracterizar e avaliar os efeitos toxicológicos de nanopartículas de ferrita de níquel em linhagens celulares imortalizadas do fígado, do rim e também do sistema reprodutor masculino. As nanopartículas foram então sintetizadas pelo método hidrotermal e após a síntese nós realizamos a microscopia eletrônica de transmissão para observar a morfologia dessas nanopartículas, que variou de esférica a cúbica. A distribuição de tamanho foi analisada através da contagem de 500 partículas das imagens obtidas por MET, sendo gerado então um histograma de distribuição de tamanho médio de partícula, que foi de 13,6 nanômetros, com distribuição monomodal. O tamanho do cristalito foi estimado em 13 nanômetros, bem próximo ao tamanho de partícula. Também realizamos a fluorescência de raio-x para quantificar quanto de cada elemento estava presente na amostra, sendo observada uma perca de 9% de níquel, sendo essa uma perca natural, já que o material ele pode ficar retido ao longo do processo de síntese. E nós realizamos também a difratometria de raio-x para confirmar a identidade do nosso nanomaterial e observamos que os picos de difração obtidos eles são típicos de estruturas de ferritas cúbicas, conforme a ficha cristalográfica disponibilizada pelo Centro Internacional de Difração. E esses picos, eles também demonstram a alta cristalinidade do nosso nanomaterial, já que eles foram bem definidos para a nossa amostra. Também realizamos uma magnetometria de amostra vibrante e observamos que a curva de esterese obtida, ela apresenta um campo coercivo e magnetização remanente próximos de zero, sugerindo então um comportamento superparamagnético à temperatura ambiente. Iniciando, então, os ensaios biológicos, primeiramente, nós investigamos a viabilidade de células Vero, que são células renais, células ML12, que são células hepáticas, células TM3, que são células de Leydig, e células GC1, que são células geminativas. E nós observamos que, para todos os tipos celulares, a dose de 100 microgramas por ml manteve a viabilidade acima de 70%, como recomendado pela ISO 1099335, sendo as maiores doses utilizadas de 250 e 500 microgramas por ml citotóxicas para as células. Além disso, alguns ensaios eles foram continuados e aí nós mantivemos apenas o tempo de 72 horas, já que foi o tempo que nós observamos diferenças significativas para os tipos celulares avaliados. Para a cinética de internalização, nós utilizamos colunas magnéticas e passamos as células através dessa coluna, e todas as células que tiveram internalização da nanopartícula ficaram retidas devido à presença do ímã e a característica da nanopartícula de ferrita de níquel ser magnética. Nós observamos que a internalização ela pode ser observada a partir de 5 minutos de exposição, e com 2 horas, tanto para as células TM3 quanto GC1, nós observamos uma internalização próxima de 100%. As imagens que foram obtidas por microscopia eletrônica de transmissão mostram a presença dessas nanopartículas no ambiente intracelular, tanto livre no citoplasma quanto inseridas em vesículas endocíticas, tanto para as células TM3 quanto para as células GC1. Nós também mensuramos a produção de espécies reativas de oxigênio através do kit de DCFDA após 72 horas de exposição e nós observamos um aumento significativo dessas espécies reativas, tanto para as células TM3 quanto para as células GC1, no grupo que foi exposto à nanopartícula de ferrita de níquel, sendo próximo aos valores do controle positivo que recebeu o peróxido de hidrogênio. E de forma qualitativa, nós conseguimos observar a marcação em verde do grupo que recebeu a nanopartícula, emitindo então a fluorescência, bem próximo também ao controle positivo do teste. Nós concluímos, então, que a sensibilidade das células reprodutivas masculinas pode oferecer potenciais caminhos para o desempenho de novas estratégias contraceptivas masculinas.